Corrigiremos nessa videoaula nossa última atividade, que abordava o teorema das raízes complexas e as relações de Girard. A primeira questão da AFA de São Paulo. As raízes da equação algébrica 2x ao cubo menos ax ao quadrado mais bx mais 54 igual a zero formam uma progressão geométrica. Se A e B pertencem aos reais, com B diferente de zero, então A sobre B é igual a quanto? Bem, primeiro vamos pensar que se eu tenho então que as raízes formam uma PG, vamos chamar de Q a razão dessa PG. Como nós temos uma equação de grau 3, então ela tem 3 raízes. Vamos dizer da seguinte maneira: se eu tenho 3 raízes que formam uma PG, eu vou dizer que a raiz do meio é x2. Então dá para a gente escrever x1 e x3 em função de x2. Porque a terceira raiz, que é o x3, vai ser o x2 vezes a razão. Porque se nós temos aí formando uma PG, então para chegar da segunda na terceira raiz, é só pegar a segunda raiz e multiplicar pela razão. De maneira equivalente, eu posso dizer que o x1 ele vai ser então x2 sobre a razão. Porque como elas formam uma PG, se eu estou na segunda raiz, que é o x2, para encontrar a primeira, é só pegar o x2 e dividir pela razão. Bem, desse modo, dá para a gente pensar da seguinte maneira. Nós sabemos então que existe uma das relações de Girard, que é aquela que multiplica todas as raízes. Se você pensar, na hora que a gente fizer o produto dessas raízes, vai dar para a gente cancelar a razão Q. Por que eu posso cancelar a razão Q? Na verdade, por que eu tenho que cancelar a razão Q? Porque eu nem sei quem é ela, nem tem como saber. Então eu procuro cancelá-la. Para poder cancelar, então, pela terceira relação de Girard, x1 vezes x2 vezes x3 vai ser menos 1 elevado a 3 multiplicado pelo A0 sobre A3. Então vamos substituir. O x1 é x2 sobre a razão, vezes o x2, vezes o x3, que é x2 vezes a razão. Isso é igual a menos 1 elevado a 3, multiplicado pelo A0, que é 54, que é o termo independente, sobre o A1, que é o coeficiente dominante, na verdade sobre o A3, que é o coeficiente dominante, e ele vale 2. Fazendo então o produto, eu cancelo a razão, vai ficar x2 vezes x2 vezes x2, isso é x2 ao cubo, é igual a menos 1 elevado a 3 dá menos 1, vezes 54 dividido para 2 dá 27. Então nós temos que o x2 ao cubo é menos 27. Com isso, o x2 é a raiz cúbica de menos 27, que nós sabemos que vale menos 3. Bem, com essa estratégia então, nós conseguimos descobrir quem é a raiz x2. A raiz x2 ela vale menos 3. Beleza, então agora é só pensar. Se o menos 3 é raiz da equação exponencial, não, é raiz da equação algébrica, né? Dá para eu pegar então o menos 3 e substituir na equação algébrica. É o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar os valores de x e substituir por uma das raízes, que é o menos 3. Substituindo, então, nós temos que 2 vezes menos 3 ao cubo, menos a vezes menos 3 ao quadrado, mais b vezes menos 3, mais 54 é igual a zero. Vamos resolver as potências. Menos 2 ao cubo é menos 27, então ficou 2 vezes menos 27. Menos a vezes menos 3 ao quadrado é 9, o restante eu só repetir. Mais b vezes menos 3, mais 54 igual a zero. 2 vezes menos 27 dá menos 54. Menos a vezes 9 dá menos 9a. Mais b vezes menos 3 dá menos 3b, mais 54 igual a zero. Dá para a gente cancelar menos 54 com mais 54, então nós temos que menos 9a menos 3b igual a zero. Se eu tentar isolar, por exemplo, a, então nós temos que menos 9a é igual a 3b. Vamos parar um pouco. Eu quero saber quanto é a sobre b. Como eu quero saber quanto é a sobre b, é só a gente pegar o b que está multiplicando o 3, passar dividindo a,
e pegar o menos 9 que está multiplicando A, passar dividindo 3. Então nós teremos que A sobre B é 3 sobre menos 9. Bem, repete o menos, né? A sobre B será igual a menos. Quando eu simplificar 3 sobre 9 por 3, nós encontramos 1/3. Então, com isso, A sobre B é menos 1/3. Como A sobre B é menos 1/3, a resposta correta é, então, o item D. A segunda questão. Sabendo que A, B e C são raízes da equação polinomial 2x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 10x menos 12, determine os valores de, no item A mais B mais C. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é dar uma organizada na equação polinomial. Porque a equação polinomial, para que eu possa aplicar as relações de Girard, ela tem que estar igualada a zero. Então, eu passo menos 12 para o primeiro membro, igualando a equação a zero. Desse modo, então, a gente vai ter a equação 2x ao cubo, menos 4x ao quadrado, menos 10x mais 12 igual a zero. Bem, tendo essa equação, então agora eu vou poder aplicar a primeira relação de Girard. Como A, B e C são as raízes, então nós temos, por exemplo, que o x1 é A, o x2 ele vai ser o B e o x3 é C. Com isso, então, x1 mais x2 mais x3, primeira relação de Girard, vai ser menos o A2 sobre o A3. Como eu falei, x1, x2, x3 são, então, A, B e C, respectivamente. Então, vai ficar A mais B mais C é igual a menos o A2, que é menos 4, sobre o A3, que é 2. Menos e menos dá mais, 4 dividido para 2 dá 2, mas eu não trabalhei os sinais, eu só dividi primeiro. Então, ficou A mais B mais C igual a menos 4 dividido para 2 dá menos 2. Agora sim, menos e menos dá mais, então A mais B mais C é igual a 2. Portanto, a soma das raízes dessa equação de grau 3 vale 2. No item B, eu quero A vezes B vezes C. Então, de maneira equivalente, a gente vai então para a terceira relação de Girard, que diz que x1 vezes x2 vezes x3 é menos 1 elevado a 3, que é o grau da equação polinomial, multiplicado pelo A0 sobre o A3. Substituindo, então, A vezes B vezes C, dá menos 1 elevado a 3, que é menos 1, multiplicado pelo A0, que é 12. Eu pego o A0 depois que eu organizei, né? Então, depois que eu organizei, o A0 é 12. Sobre o A3, que é 2. Com isso, A vezes B vezes C dá menos 1 multiplicado por 12 dividido para 2, que é 6. Com isso, A vezes B vezes C é menos 6. Desse modo, o produto das raízes dessa equação polinomial de grau 3 vale menos 6. O item C eu quero 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. Bem, antes de a gente fazer o que realmente a questão pede, eu vou precisar saber, na hora que eu for fazer o que a questão pede, eu vou precisar saber quanto é A vezes B mais A vezes C mais B vezes C. Se você tentar desenvolver essa expressão do item C, você vai perceber que vai precisar do A vezes B mais A vezes C mais B vezes C. Então, eu vou começar por aí. Pela segunda relação de Girard, nós temos que x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3 é A1 sobre A3. Lembrando que o x1 é A, o x2 é B e o x3 é C, então vai ficar A vezes B mais A vezes C mais B vezes C é o A1, que é menos 10, sobre o A3, que é 2. Portanto, A vezes B mais A vezes C mais B vezes C é menos 5. Feito isso, vamos então para o que a questão pede. A questão pergunta quanto é 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. Primeiro vamos perceber que para a gente somar essas frações, nós vamos ter que igualar os denominadores. Para igualar os denominadores, tem que tirar o MMC de A, B e C. Nós sabemos que MMC de letras é só multiplicar. Então, o MMC de A, B e C é A vezes B vezes C.
Mas eu vou ter que descobrir quanto é que fica no numerador. Para fazer isso, divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, A vezes B vezes C dividido por A dá B vezes C. B vezes C vezes 1 dá B vezes C. Mais, agora a segunda fração. A vezes B vezes C dividido para B dá A vezes C. Vezes 1 dá A vezes C. Mais, de novo, A vezes B vezes C dividido para C dá A vezes B. A vezes B vezes 1 dá A vezes B. Então, nós temos que 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C é B vezes C mais A vezes C mais A vezes B sobre A vezes B vezes C. Organiza, então, o numerador. Vai ficar A vezes B mais A vezes C mais B vezes C sobre A vezes B vezes C. Só que A vezes B mais A vezes C mais B vezes C é o que nós acabamos de calcular, é menos 5. Sobre A vezes B vezes C é a resposta do item B, é menos 6. Então vai ficar menos 5 sobre menos 6. Menos e menos dá mais, então isso dá 5 sobre 6. Portanto, então, 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C é igual a 5 sobre 6. A terceira questão. Determine o grau mínimo da equação polinomial de coeficientes reais que admite no item A seguinte condição. No item A, eu quero então que 6 mais i seja raiz tripla. Bem, se 6 mais i é raiz tripla, então, pelo teorema das raízes complexas, o seu conjugado, que é x menos i, também é raiz tripla. O teorema das raízes complexas garante isso. Com isso, então, essa equação ela terá, no mínimo, 6 raízes, sendo 3 delas 6 mais i e as outras 3, 6 menos i. Se essa equação polinomial tem, no mínimo, 6 raízes, então o seu grau mínimo será 6. Então, aí no item A, nós temos uma equação de grau mínimo 6. No item B, o 8 tem que ser raiz simples e o 4 menos 3i é raiz dupla. Então, é só pensar do mesmo jeito. Se o 4 menos 3i é raiz dupla, então o teorema das raízes complexas me garante que o seu conjugado, 4 mais 3i, também é raiz dupla. Então, até aí nós temos 4 raízes. Só que o 8 é raiz simples. Como o 8 é raiz simples, então nós temos, no mínimo, 5 raízes nessa equação polinomial. Se ela tem, no mínimo, 5 raízes, então o seu grau é, no mínimo, 5. O item C, menos 2 sobre 3 é uma raiz dupla, menos 1/3 mais 2i é raiz simples, e menos i sobre 2 é raiz tripla. Vamos lá então pensar. Inicialmente eu vou pensar utilizando o teorema das raízes complexas. Por ele, se o menos 1/3 mais 2i é raiz simples, então seu conjugado, menos 1/3 menos 2i, também é raiz simples. Então até aí nós já temos 2 raízes. Por outro lado, se o menos i sobre 2 é raiz tripla, então seu conjugado, que é i sobre 2, também é raiz tripla. Ou seja, daí nós já temos mais 6 raízes. Tínhamos 2, agora temos mais 6. Ou seja, nós já temos 8 raízes. Por fim, vamos lembrar que o menos 2 sobre 3 é raiz dupla. Se ele é raiz dupla, então nós temos mais 2 raízes. Nós já tínhamos 8. Com mais 2, a gente chega a, no mínimo, 10 raízes. Bem, se essa equação polinomial tem, no mínimo, 10 raízes, então seu grau será, no mínimo, 10. A quarta questão. Resolva a equação y² mais 3y² menos 4 igual a 0, sabendo que 2i é uma de suas raízes. Vamos lá, então, pensar um pouco. Bem, se o 2i, que é o y1, é uma das raízes, então o teorema das raízes complexas nos garante que o menos 2i, que é o seu conjugado, também é raiz. Então, na verdade, nós temos 2 raízes. O y1, que é 2i, e o y2, que é menos 2i. Desse modo, então, o que a gente pode fazer?
A equação polinomial ela será divisível, isso pelo teorema da decomposição, por y menos 2i multiplicado por y mais 2i. E mais do que isso, como a equação polinomial tem grau 4 e y menos 2i multiplicado por y mais 2i tem grau 2, quando eu pegar essa equação de grau 4 dividido por uma equação de grau 2, nós vamos encontrar um polinômio de grau 2 também. E esse polinômio de grau 2 ele pode ser escrito da forma que é de y igual a ay ao quadrado mais by mais c. Bem, se eu descobrir quem é esse polinômio que é de y, dá para a gente saber quem são as outras duas raízes. Já que nós temos uma equação de grau 4, já sabemos duas raízes, está faltando as outras duas. O que eu faço então? Para saber quem são as outras duas raízes, eu vou descobrir quem é o polinômio que é de y. Para descobrir quem é o polinômio que é de y, eu tenho que saber quem são seus coeficientes a, b e c. Quando eu souber quem é o polinômio que é de y, eu calculo as suas duas raízes e desse modo então a gente fecha então as 4 raízes da equação polinomial. Vamos lá então. Para descobrir quem é o que de y, nós sabemos que a equação polinomial y à quarta mais 3y ao quadrado menos 4, ela pode ser fatorada em y menos 2i vezes y mais 2i, que são as duas raízes, né? 2i menos 2i. Quem me garante isso é o teorema da decomposição, multiplicado pelo polinômio de grau 2, que é ay ao quadrado mais by mais c. Vamos lá então resolver. Repetir tudo que estava no primeiro membro. Y menos 2i multiplicado por y mais 2i, isso é um produto da soma pela diferença de dois termos. Eu pego o quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 2i ao quadrado. Tudo isso multiplicado por ay ao quadrado mais by mais c. Vamos então resolver as potências. Então vou repetir todos os demais. Repetir inclusive o y ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá 4, i ao quadrado, e o restante eu só repetir. Vamos lembrar que i ao quadrado é menos 1, o restante eu só repetir. Agora, por fim, menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo. Então a gente conclui que y à quarta mais 3y ao quadrado menos 4, isso é y ao quadrado mais 4, multiplicado por ay ao quadrado mais by mais c. Bem, agora vamos fazer o produto de polinômios no segundo membro, repetir quem estava no primeiro membro, que é y ao quadrado menos 3, não, y à quarta menos 3y ao quadrado menos 4, e agora vamos fazer a distributividade. Y ao quadrado multiplicado por ay ao quadrado dá ay à quarta, y ao quadrado multiplicado por by dá by ao cubo, y ao quadrado multiplicado por c dá cy ao quadrado. Agora distribuindo 4. 4 vezes ay ao quadrado dá 4ay ao quadrado. 4 vezes by dá 4by. 4 vezes c dá 4c. Vamos juntar então agora os termos semelhantes. Para isso eu repeti o y à quarta mais 3y ao quadrado menos 4 do primeiro membro. Repeti também o ay à quarta mais by ao cubo, que não tinha ninguém para juntar com ele. Quem é que eu vou juntar? Eu vou juntar o 4b, não, eu vou juntar o 4ay ao quadrado com o cy ao quadrado. Então eu coloquei o y ao quadrado em evidência, ficou entre parênteses 4a mais c. Repeti o 4by e repeti o mais 4c. Feito isso, então, agora é só a gente aplicar a igualdade de polinômios. Pela igualdade de polinômios, o ay à quarta tem que ser igual ao y à quarta. Ou seja, o a tem que ser igual a 1. Também pela igualdade de polinômios, o by ao cubo tem que ser igual ao 3. Na verdade, o by ao cubo tem que ser igual ao 0y ao cubo, porque nós não temos y ao cubo no primeiro membro. Se o by ao cubo tem que ser igual ao 0y ao cubo, então você conclui que o b é igual a 0. Por último, a gente pode, por exemplo, pensar no termo independente. Pensando no termo independente, 4c tem que ser igual a menos 4. Então, o c tem que ser igual a menos 4 sobre 4.
logo C é igual a menos 1. Ou seja, o A é 1, o B é 0, o C é menos 1. Com isso, dá para a gente montar quem é o polinômio que é de y. Já que ele é AY² mais BY mais C, então o que é de y vai ficar 1y² mais 0 vezes y mais menos 1. Bem, 1 vezes y² dá y², 0 vezes y dá 0, mais com menos dá menos 1. Ou seja, Q de y será y² menos 1. Descobrir quem é o Q de y. Para quê? Porque as duas raízes do Q de y também são raízes da equação polinomial inicial. Então agora eu vou encontrar as duas raízes do Q de y. Eu vou pegar Q de y igual a 0. Então fica y² menos 1 igual a 0. Logo, y² é igual a 1. Com isso, y² não. O y é a raiz quadrada de 1, que é mais ou menos 1. Ou seja, se o y é igual a mais ou menos 1, nós encontramos as 4 raízes da equação polinomial. A equação já tinha me dado que 2i era raiz. Nós encontramos pelo teorema das raízes complexas o menos 2i. E encontramos pelo teorema da decomposição o menos 1 e 1. Desse modo, então, o conjunto de solução será menos 2i, menos 1, 1 e 2i. Com isso, a gente finaliza a correção dessa atividade, onde nós abordamos questões que envolviam as relações de Girard, bem como o teorema das raízes complexas.